Bom, então só retomando o que eu estava falando antes do Zoom me cortar, só relembrando, o Agreste é uma sub-região do Nordeste que está entre a Zona da Mata e o Sertão. O clima é tropical e tropical semiárido. Tem características variadas por conta de estar no meio de duas outras sub-regiões, né? Então, ele vai ter características dos dois misturadas ali, que torna a característica dele. Em alguns períodos de seca, as plantas perdem as folhas para evitar a transpiração e a desidratação, tá? Tem algumas cidades ali da Bahia, da Paraíba e do Pernambuco, que são as principais características, principais cidades dessa sub-região. E como eu estava falando que algumas vezes o clima é interferido ali por conta do relevo, né? Algumas cidades, podem chegar a 850 metros de altitude em relação ao nível do mar, tá? Então, assim, pensa, 800 metros acima do nível do mar. Então, eu falei para vocês já nas aulas anteriores que quanto maior for a altitude, né? Quanto mais alto em relação ao nível do mar, menor é a temperatura, né? Quanto mais para cima você vai, menor vai ser a temperatura. Então, tem algumas regiões aqui nessa sub-região aqui, algumas cidades, que elas não são tão quentes, né, quanto outras, que estão no nível do mar. As cidades que estão no nível do mar ali são mais quentes, e as cidades que estão mais acima, né, que tem uma altitude maior, elas são a temperatura é um pouco mais amena, né, não é tão quente, digamos assim. Então, no Agreste, o relevo que predomina, né, são os planaltos, que são esses daqui dessa primeira imagem, que são essas elevações que de repente acabam e formam um paredão ali. E eles são planos por cima, tá? Não tem várias montanhas assim, certo? São estruturas rochosas bastante antigas, tá? Além então desses planaltos, tem também as chapadas, tá? Que é a famosa ali Chapada Diamantina, tá? Nessa primeira imagem, mostra ali uma chapada, que é a Chapada Diamantina localizada lá na Bahia, tá? É um lugar muito bonito, eu gostaria de conhecer, porque eu nunca fui para o Nordeste, mas eu tenho muita vontade de conhecer. Acho que lá se uma pessoa vir de fora e tem que conhecer o Brasil, acho que lá é um dos principais locais, assim, Nordeste, a cara do Brasil, né? Em algumas regiões, então, tem algumas paisagens naturais que são bem diferentonas, assim, né? Algumas rochas, elas são bem diferentes. Por exemplo, essa segunda imagem aqui, ó, é numa cidade que se chama Pai Mateus, em Cabaceiras, que fica na Paraíba, tá? Fica ali na região do Agreste, né? Na região de transição ali, que está entre a Zona da Mata e o Sertão, mas está um pouquinho mais próximo do Sertão, tá? Ali, professora? Oi? Ali? Ali. Faz de conta que a gente está ali. Então, ó, tem esses tipos de rochas que são chamadas de matações, né? Que são alguns fragmentos de rochas que têm esse formato arredondado, né? São pedaços de rochas com formato arredondado e que elas foram, né? Elas podem ter sido originadas ali mesmo naquele local, né? Que ela foi ali sofrendo a ação do tempo, né? Das chuvas, do sol, do clima, dos seres vivos, e elas foram adquirindo essa estrutura, essa conformação que elas têm hoje, né? Mas isso aí é milhares de anos, né? Que vai acontecendo. Alguns locais, eles vêm aí tomando algumas atitudes, algumas iniciativas para aproveitar a paisagem natural, né? Como uma forma de atrair turistas para essa região, né? Quando um local atrai turistas para lá, gera uma renda, né? A economia aumenta naquela região, porque os turistas vão gastar ali com passeios, com compras, com hospedagens, não sei, aluguel de carros. Então, quanto mais turista for,
mais dinheiro é rolado ali naquela região, né? Então, quanto maior for a atração turística ali, maior a economia também, tá? Então, uma das principais economias dessa região aí pode ser por conta das paisagens naturais que servem como atração para as pessoas. Por exemplo, eu acabei de falar agora que eu queria conhecer o Nordeste, né? Então, isso tudo atrai as pessoas para conhecer. E isso gera uma movimentação na economia do local, né? Então, esse local aí fica no Agreste, né? Indo para o Sertão, que é um local denominado Lajedo de Pai Mateus. Tá? Pai Mateus. Falou em Pai Mateus lá no Nordeste, é essa região que tem essas estruturas diferentonas assim. Tá? Então, para finalizar, esse é o Agreste, tá, gente? Tem regiões de altitude grande, tem planalto, é uma região que pode ficar seca, mas pode chover, as plantas perdem suas folhas, né? E fica entre Zona da Mata e Sertão, tá? Então, já vimos dois. Primeiro deles, que é no... Deixa eu voltar aqui. Apareceu o slide para vocês? Não. Não? Eu vou compartilhar de novo. Então, aqui, ó, a gente já viu nessa figura da direita a Zona da Mata e o Agreste, né? A gente está indo da direita para a esquerda, do lado do mar para dentro, né? Dá para ver aqui, ó, nitidamente, o Agreste é uma região pequena que fica no meio entre a Zona da Mata e o Sertão, né? Então, por conta disso, ele vai ter características tanto de um quanto do outro, certo? Tem uma pequena parte ali, ó, de litoral. Agora vamos voltar para a apostila. Oh, meu Deus, abri errado. Aí. Agora a gente vai ver um outro sub-região do Nordeste, né? Mais para dentro um pouquinho, que é o chamado Sertão, tá? Gente, o Sertão, de leste para oeste, né? Da direita para a esquerda, imagina lá do mar para dentro, né? É a terceira sub-região ali, né? Vem depois do Agreste, e é a maior sub-região nordestina, tá? É a maior parte do Nordeste, certo? Que tem essas características aqui de sertão, né? Ele apresenta ali características dos climas tropical e tropical semiárido também, tá? A gente tinha visto que o Agreste também tem esses dois tipos de clima, só que lá predomina mais o tropical. Aqui no sertão predomina mais o tropical semiárido, tá? A gente vai ver que ele tem algumas características um pouco diferentes. No tropical semiárido, em algumas regiões, a pluviosidade chega a ser inferior, né? A quantidade de chuva é inferior a 500 milímetros anuais. Então, assim, tem pouquíssima chuva que acontece lá. E aí, por conta disso, acaba sendo um local muito seco, né? E quente. As chuvas, quando acontecem, né? As chuvas mal distribuídas durante o ano, elas se concentram principalmente entre janeiro e abril. Ou seja, janeiro, fevereiro, março e abril é a época que mais vai chover ali, né? Depois disso, só Deus sabe quando. Então, a época mais chuvosa acontece no verão, né? Período, por vezes, denominado de inverno pelos sertanejos, por causa da chuva. Então, por mais que seja verão, eles chamam de inverno, só porque é a época que chove mais. Então, a gente sabe que quando chove, a temperatura diminui um pouco, né? Então, por mais que seja verão, lá vai chover mais e a temperatura não vai ser tão elevada, né? Porque, por exemplo, lá no outono ou na primavera, vai ser quente e ainda por cima sem chuva, né? Assim, no outono vai até chover. Só que assim, na primavera e no inverno, vai apresentar temperaturas altas, vai ser quente e ainda vai ser seco, né?
Então, eles chamam essa parte aí, esse período em que chove, de janeiro a abril, de inverno, entre aspas, por conta das chuvas, tá? Porque diminui a temperatura. Entenderam? Então, a caatinga, lembram? Aquelas vegetações secas, galhos tortuosos, raízes profundas, cactos, né? A caatinga é a vegetação original, né? Dessa região do sertão nordestino. Então, se você quer ver uma caatinga, um bioma caatinga bem evidente, é só você ir para o sertão nordestino. Lá vai ter aquele tipo de clima e vegetação do bioma caatinga, tá? É uma formação exclusivamente brasileira, não tem em outra região do mundo, tá? É exclusivo do Brasil, a caatinga. Apesar de contar aí com características comuns a áreas de climas áridos, semiáridos, por exemplo, desertos, tem algumas características em comum com o deserto, tá? Mas essas características gerais da caatinga só são encontradas na caatinga, tá? Não pode ser encontrada em outra região do mundo, certo? Por exemplo, as plantas chamadas xerófitas, com X, xerófitas, elas são adaptadas a clima seco, né? As xerófitas são os cactos. São plantas em que adaptaram suas folhas a espinhos para não perder água, adaptaram seu caule para guardar uma quantidade de água para sua sobrevivência, né? Então, são plantas de clima seco, clima semiárido, né? Que se adaptaram a essas ocasiões desse clima, tá? O que é um clima árido e um clima semiárido? Um clima árido é aquele extremamente seco que praticamente não chove. Não chove. Pode passar até anos sem chover, tá? Como desertos, por exemplo. Agora, um clima semiárido, ele é um clima quente, seco, né? Mostra aquela seca no sertão, às vezes, na TV, né? Mas por que é semiárido? Porque tem períodos de chuva, né? Lembra que eu falei? De janeiro a abril vai ter um período de chuva ali, né? Então, não é igual um clima árido que nunca chove, tá? Então, o sertão é um clima semiárido, tem plantas chamadas xerófitas, que são essas que acumulam a umidade, a água no interior delas, são adaptadas por conta do clima seco, tá? A caatinga, então, que ela pertence ao sertão, ela passa aí por muitas mudanças no decorrer do tempo, né? Uma delas é a alteração que acontece por conta do ser humano, né? O ser humano está sendo aí, tá aí sempre devastando, retirando madeira para uso indevido, né? Também causa muitas queimadas. Por mais que seja um clima não muito adequado, eles devastam ali para atividades econômicas, né? Infelizmente, qualquer bioma que seja, o ser humano interfere, acaba devastando, né? Então, de acordo aí com o Ministério do Meio Ambiente, cerca de quase metade da vegetação original já foi alterada, né? O ser humano já queimou, já devastou, desmatou, fez outras coisas ali que não deveriam ter feito, né? Então, por conta aí de retirar madeira e utilizar ali a área para outras coisas, né? Para adquirir sempre dinheiro, né? Nas custas da natureza. Mas é isso aí. Então, gente, algumas áreas do sertão têm características que são típicas aí de faixas de transição, ou seja, numa área de transição entre uma sub-região e outra, né? Por exemplo, entre o agreste e o sertão, vai ter característica dos dois ali naquela parte de transição, né? Entre as áreas de caatinga e de cerrado, pode, por exemplo, acontecer a chamada mata seca, né?
O que é essa mata seca? Ela está situada ali na região mais distante de onde tem água, região que está longe de lago, longe de rio, longe de mar, né? Muito menos ainda. É pouco irrigada, né? Apresentando ali espécies com graus diversos de quedas de folhas, né? Ou seja, o local já chama mata seca. Você já imagina que a mata é totalmente seca, sem cor, né? São plantas que perdem suas folhas em diversos períodos diferentes do ano, né? Então, no sertão é a região mais quente do Brasil e mais seca, tá? Tanto que tem uma área que se chama mata seca, tá? Essa mata seca fica entre a caatinga e o cerrado. Lembra que eu falei que por mais que aqui na nossa cidade seja o bioma cerrado principal, o cerrado ele se estende até lá no Nordeste. Então, lá entre a caatinga e o cerrado, tem essa mata seca, tá? Que é essa área aí que eu falei, extremamente seca, quente, não tem rio, lago, nada perto dessa região, né? Só vai ver água, essa região só vê água quando chove e olhe lá, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui só para eu procurar rapidinho uma área de sertão, fotos, né, para vocês verem. Sertão nordestino. Vamos ver se vai aparecer aqui. Nossa, agora que é 2 horas. 2 horas. Só falta 1 hora de aula. Já foi 1 hora. Uhum. E aí essa hora vai demorar tanto. Nada, já passou rápido nossa aula. Agora tá passando mais devagar. Gente, apareceu aí as fotos? Sim. Eu não queria nem saber. Passou assim. Apareceu aqui. Sertão, gente, é isso aqui que vem à nossa mente, tá? Região seca, né? Semiárida é isso, ó. Tem mais plantas do que num deserto e tem maior ocorrência de chuvas do que num deserto, tá? O deserto é árido. O sertão nordestino, semiárido, tá? Então, as pessoas que vivem nesse local, elas sofrem muito com falta de água, né? Porque, infelizmente, ali é uma região bem judiada, assim, digamos, em relação ao clima, tá? Então é isso, os animais acabam ficando até sem fome, sem água, fica bastante Sem fome? o solo. Olha, Nossa, se aqui é desse jeito, imagina aí. pois é. Mas, né, cada região é por conta da sua localização no planeta. Naquele local é dessa forma, tá? Então, é isso. Vamos voltar para a apostila. Então, a gente já viu zona da mata, agreste e sertão. Agora, a gente vai ver o meio norte, tá? Que é a última, né? A última sub-região. Lembre-se, é sempre da direção do oceano para dentro do continente, tá? Então, litoral, zona da mata, do lado, agreste, no meio ali, sertão, e agora o meio norte. É a quarta e última sub-região nordestina, tá? No meio norte, gente, essa sub-região, existem 2 climas também, né? O tropical, que é caracterizado aí pela alternância entre uma estação mais seca, que é no inverno, e uma estação mais chuvosa, que é no verão, que é o que acontece aqui no nosso estado também, né? Aqui no inverno extremamente seco, né? Por mais que não pareça, mas a gente está no inverno, né? No inverno, entre aspas, e tá super seco. E aqui no verão é quente, né? Mas chove bastante, né? Então, no meio norte também é assim. Tem 2 estações bem definidas, né? Então, tem o clima tropical, que é esse do inverno seco e verão chuvoso, e tem o outro clima que é o equatorial, né? Que ele tem uma
está presente ali numa pequena faixa só do estado do Maranhão. É uma pequena parte, tá? A maior parte do meio norte, o que predomina é o clima tropical, e uma pequena faixazinha só, que só pega ali na parte do Maranhão, que é o clima equatorial, tá? Porque ele já é uma parte que está mais próxima à linha do Equador, né? E sofre mais ali com essas características, tem mais essas características do clima equatorial, tá? O que acontece? Nessa região de meio norte, que a gente chama, chove mais, tá? É uma região que chove mais, tem aí 2.000 milímetros de chuva por ano, digamos assim, com temperaturas bastante elevadas. Por exemplo, o sertão era 500 milímetros, aqui já é multiplicado por 4, né? Então já chove bem mais. Nessa sub-região, tem ali algumas vegetações, que é o cerrado, né? Vegetação do cerrado, da caatinga e da mata dos cocais, né? Então, sub-região do Nordeste, chamada meio norte, tem 2 tipos de clima, o tropical e o equatorial. Tem 3 tipos de vegetações, o cerrado, caatinga e mata dos cocais, tá? A mata dos cocais, ela tá ali na transição entre a floresta equatorial e a caatinga, tá? Então, tá ali entre a Amazônia e a parte do sertão, que é super seca, né? Então, tá ali no meio termo, né? A mata dos cocais. A vegetação dessa sub-região, ela é composta ali por palmáceas, né? Como babaçu, carnaúba, buriti. Essas plantas, elas são palmeiras, tá? Então, essa região do meio norte, do nordeste ali, ela é predominantemente formada por palmeiras, né? Não o time, tá, gente? As árvores palmeiras. Tem aquelas folhonas lá em cima, tá? E tem outras árvores comuns também, né? Sabe aquela que quando a gente fala desenha uma árvore, aí tem o tronco e as folhinhas em volta. Tem aqueles tipos de árvores comuns também, tá? Mas o que predomina mesmo são as palmeiras ou palmáceas, como a gente diz na biologia. O crescimento, né, do cultivo da soja, ela vem ali provocando algumas mudanças na vegetação original. Ou seja, eles vão retirando essas palmáceas que são originais dessa região e vão acrescentando plantação de soja, plantando soja, né, aumentando a agricultura ali. E tem assim, por outro lado, as comunidades tradicionais. Lembra que a gente estudou as comunidades tradicionais que extraem os recursos, né, os frutos, os produtos, os líquidos, as resinas das plantas? Lembram disso? Então, as comunidades tradicionais extrativistas dessa região aí é formado por babaçoeiras, que são as pessoas que retiram o babaçu das árvores, e tem as quebradeiras de coco, tá? Elas praticam aí o uso sustentável, é muito bom elas praticarem essa atividade, né? De quebrar o coco, retirar o babaçu, para poder vender e ter o sustento deles, né? Então, é um uso sustentável dos recursos naturais, não vai acabar destruindo, não vai desmatar. Eles só vão lá, retiram, fazem o seu produto para vender e pronto. Todo mundo sai ganhando, né? E aí, o que eles fazem com esses produtos que eles retiram? Cesto de comida, feito com as palhas, né, das folhas. Eles fazem azeite, eles fazem farinha e até mesmo sabonete, tá? Então, por conta dessa grande vegetação ali, nesse meio norte, os extrativistas vão lá, retiram sem danificar a natureza, né? Sem derrubar a árvore, só vão lá, retiram o fruto ou a parte das folhas secas e fazem seus produtos para vender, né? Ao contrário dos agricultores mais industriais, né? Que vão lá, retiram essas vegetações e colocam soja, né? Porque tem muito produto industrializado que a gente compra que é derivado de soja, né? Então, para fazer esses produtos, eles plantam bastante soja, né? Então, tem esses 2 tipos de geração de economia, geração de renda, dinheiro ali, tá? Mas o mais sustentável, o mais
adequado e melhor para a natureza e para todos são os extrativistas, as comunidades tradicionais, que eles vivem ali, retiram esses recursos, produzem as suas coisinhas para vender e sobreviver e não maltratam o meio ambiente, tá? E é isso, tá, gente? Agora vamos fazer esse esqueminha da próxima página. Tá todo mundo com a apostila, né? Abriu a apostila de Geografia, terceiro bimestre, na página 8. Ó, Página 8. Todo mundo abriu na página 8? sim. Então tá bom. Ó, ali, organize suas ideias. Deixa eu tirar. Organize as ideias. Na coluna que tem os quadradinhos rosa, tá escrito Zona da Mata, Meio Norte, Sertão e Agreste. São as 4 sub-regiões do Nordeste, né? As 4 partes que o Nordeste é dividido. Do lado direito tem a Mata dos Cocais, transição entre o sertão e a Zona da Mata, vegetação litorânea e o clima tropical semiárido. Então, a gente tem que fazer a ligação com lápis, só uma caneta. A Zona da Mata, ela está em qual região dessas? Mata dos Cocais, transição do sertão da Zona da Mata, vegetação litorânea ou clima tropical? Lembra que eu falei? Tropical semiárido? Não, ó, Zona da Mata. A gente começou por ela. Então, a gente começou lá do litoral para dentro. Lembra? Então, a Zona da Mata, vocês vão ligar lá na vegetação litorânea, né? Que eu Eu expliquei. ia falar essa, mas eu achei que estava errado. Então, a Zona da Mata é aquela do litoral. Foi a primeira que eu falei para vocês, que tem o manguezal, as restingas, que é a vegetação das praias, né? Então, é a vegetação litorânea. Certo? O meio norte, que foi esse que a gente acabou de ver, nele tem 3 tipos de vegetação. Tem a caatinga, o cerrado... Transição entre sertão e zona da mata? Não. No meio norte, tem, de novo, tem 3 vegetações. Caatinga, cerrado e mata dos cocais, tá? Então, meio norte, vocês vão ligar na mata dos cocais, tá? Entenderam? O sertão, gente, o sertão, ele fica na transição entre o sertão e a zona da mata ou ele é um clima tropical semiárido? O segundo, o primeiro. Semiárido, muito bem. Eu acabei de falar para vocês, né? O sertão ele é uma região ali, sub-região quente, seca, semiárido, porque é bem seco, quase não chove, né? Então, clima tropical semiárido. E por último é o agreste, que é aquele que fica entre o sertão e a zona da mata, tá? Então, vocês vão ligar lá na transição entre sertão e zona da mata. Não é difícil. É só a gente estudar um pouquinho que a gente acaba aprendendo isso, tá? Não é para gravar, tá? Oi. Se daqui fosse uma prova presencial, eu já teria errado tudo. Mas é que são várias palavras, características diferentes, né? Por isso que a gente tem que estudar depois da aula, tá? Agora, gente, tem umas atividadezinhas ali, ó, bem rapidinho, na página 7, na página anterior. Tá ali, ó, atividades. Tem uma imagem. Vai ter que copiar no caderno ou dá para fazer ele mesmo? Dá para fazer aqui mesmo, tá? Então, assim, ó, tem essa imagem, vamos analisar ela. Tem nome, ela tá muito bem. Tem vários gados ali, né? Tem cavalo, aí tem uns homens em cima desses animais, tem até uns cachorros ali embaixo e uma vegetação. Essa obra chama Cavalos na Caatinga.
tá? Que é de Hector Caribé. Aí diz aqui, a tela foi produzida por Caribé, que ele viveu entre 1911 e 1997. Um Morreu importante rápido. artista baiano que retratou o Nordeste. Se ele é baiano, ele nasceu em que estado? Bahia. Bahia, muito bem. Ele apresenta sertanejos reunindo o gado, tá? Sertanejos são essas pessoas que vivem no sertão, tá? Então, olha, ele apresenta os sertanejos reunindo o gado. Observe e responda as questões. Número 1. Então, ó, eles estão sobre os cavalos, né? Eles vão juntando, assustando ali o gado para eles se juntarem, né? Os gados irem para um local só. 1. Qual é a formação vegetal típica do Nordeste que o artista, né, representou na obra? Qual que é a vegetação típica do Nordeste? Você fala Nordeste, qual que é a vegetação? É a caatinga, tá, gente? Caatinga. Podem escrever na número 1 aí. Caatinga. Errei. Então, ó, vegetação típica do Nordeste, caatinga. Dois. Quais são as principais características desse tipo de vegetação? Como você as identifica na pintura? Escreva de acordo com o que você estudou no capítulo. Gente, se não couber, pode escrever embaixo dessa linha laranja que tem ali, ó. Do lado onde está escrito meio norte ali, ó. Pode escrever nesses espaços, tá? Então, quais são as principais características desse bioma? Vocês vão Clima colocar seco. da vegetação, né? Vocês vão colocar que é clima semiárido. Podem colocar aí, clima semiárido. Maria, eu vou copiar no caderno. Não, esquece. Espera aí. Clima semiárido, vírgula, com plantas xerófitas, com X, E? Tá plantas travando. xerófitas, clima semiárido, vírgula, com plantas xerófitas, Eu nunca mais uso mais. e irregularidades e irregularidade, eu falei no plural, mas é no singular, e irregularidade nas chuvas. Agora, se o 3 não couber, não vou fazer a 3 não. Aí, continuando na 2 ainda, ele pergunta como que você identifica na pintura esse clima? Aí vocês podem colocar assim, a cor amarela, Eu acho que não era pra eu ter feito na coxinha. depois você faz no caderno de novo, Eu vou fazer aqui. amarela, Quê? sugere, com G, Do Gere? não, sugere. A cor amarela sugere a seca e clima quente. Pronto?
Pronto. Agora, para finalizar, número 3 ali, ó, como é a situação atual dessa vegetação e que causas têm sido responsáveis pela sua devastação? Então, vocês vão colocar aqui, deixa eu resumir. Ele está perguntando como que está essa região hoje e o que causou a devastação dessa região, né, ao longo do Ser tempo. humano. Então, vocês podem colocar aí que passou por severas mudanças, Compartilha o meu, vou usar mais lápis. em consequência passou por diversas mudanças em consequência da alteração humana. Em consequência da alteração humana. Prontinho? Todo mundo pegou? Então tá. Eu vou interromper essa reunião e mandar outro link, tá? Porque falta um minuto só para acabar. Já volto.